E aí, sexto ano, hoje nós vamos iniciar a aula 2 do quarto bimestre, que fala sobre a biosfera e a ação do ser humano. Primeiro vamos lembrar o que é biosfera, né? A biosfera é constituída pelos elementos da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera e por todas as espécies vivas do planeta, sejam animais ou vegetais, tá? E o termo biosfera ele foi criado em 1875, né? E que a definiu como local na superfície terrestre onde a vida reside, ou seja, a porção do planeta que tem condições naturais para a manutenção da vida, tá? Os organismos vivos são encontrados nessas três camadas que nós falamos: atmosfera, hidrosfera e litosfera, tá? Já a existência da vida, ela depende, né, entre alguns fatores, da disponibilidade de água e a disponibilidade de alimentos, né, resultantes da inter-relação com a atmosfera, né. É necessário que haja um equilíbrio na atmosfera, que haja a presença de água e que haja alimentos para que o ser humano e os animais consigam sobreviver, consigam perpetuar a vida no planeta, tá? É bom lembrar também que as espécies vegetais elas captam sais minerais existentes do solo, né? Então é importante lembrar que a biosfera é um conjunto de tudo isso. E se algo entra em desequilíbrio, né, a vida dos animais, a vida do ser humano, ela pode tender a entrar em desequilíbrio e ser uma vida mais difícil, tá? O livro fala que é na biosfera que se formam diferentes paisagens naturais. A biosfera abrange a vida tanto nas áreas emersas, como em montanhas localizadas a centenas de metros acima do nível do mar, quanto nas áreas emersas, tá? Então, toda a vida do planeta, seja acima das águas, sejam nos mares, nos rios, nos oceanos, toda essa vida ela faz parte da biosfera, tá? E as paisagens naturais elas são constantemente alteradas pela dinâmica entre os elementos. Isso significa que as paisagens nem sempre foram como conhecemos nos dias de hoje, tá? Qual o problema disso? Que se essa mudança, se essa transformação ela for natural e lenta, não há nenhum grande problema, tá? Claro, vai ter um processo de erosão, né, de desmoronamento, pode causar danos, mas o grande problema é a velocidade, a força, a rapidez que o ser humano faz essa transformação. Que ele desmata, que ele causa problemas no solo, que ele interfere na vida de peixes, de animais, né? Então, esse desequilíbrio rápido, acelerado e intenso provocado pelo ser humano vai causar o desequilíbrio na biosfera, tá? Então, o grande problema é esse. O livro dá um exemplo aqui, que os movimentos das placas tectônicas foram responsáveis por submeter ao longo de milhões de anos grandes extensões de terra a dinâmicas climáticas diferentes, modificando continuamente o solo, o relevo e a vegetação do nosso planeta. Então, esse exemplo aqui é de uma modificação lenta do interior da Terra, que durante milhões de anos se transformou, tá? Diferente do ritmo acelerado da mudança de paisagens que nós acabamos de falar, né? Proveniente da ação do ser humano. E, terminando o capítulo, o livro fala sobre a natureza e a sociedade. O ser humano e a natureza influenciam-se mutuamente, ou seja, tanto a natureza pode ser uma dificuldade para o ser humano acessar, para poder sobreviver em determinados locais, quanto a natureza ela pode ser devastada pelo ser humano, tá? Áreas de relevo suave, como solos férteis, temperatura amena e com abundância de água, costumam ser favoráveis à ocupação humana. Então, se vocês pegarem
as áreas mais densamente povoadas, vocês vão ver que são áreas geralmente de planície, que tem muita água disponível e que há uma facilidade, tá? Agora, os locais que têm uma maior dificuldade, por exemplo, encostas de morros, locais com muita altitude, locais muito quentes, locais muito frios, né? Locais que têm muitos terremotos, geralmente são áreas com uma densidade demográfica menor, ou seja, tem menos pessoas morando por metro quadrado. Tá? O livro fala também que uma das principais influências do ser humano se dá pela exploração dos recursos naturais, ou seja, tem um recurso natural lá, o ser humano vai retirar esse recurso da natureza. E essa retirada nem sempre ela é feita de uma maneira sustentável, né? Nós temos vários exemplos de exploração de ouro, de ferro, né, de petróleo mal feita, que polui, que degrada, que causa acidentes, né? O livro fala também que esses recursos são comercializados em larga escala, tá? Por exemplo, a retirada de madeira de florestas, né? É um problema sério, grave, tá? E muita gente acaba ganhando dinheiro com isso. Isso interfere no habitat natural, né, dos animais e acaba detonando também várias espécies vegetais. Tá? E o livro termina aqui falando que um dos principais motivos para essa exploração econômica é o modelo de desenvolvimento das sociedades baseadas no consumismo, no consumo excessivo, com o consequente descarte e uma imensa quantidade de produtos. Ou seja, muitas das vezes a gente acaba comprando produtos que a gente não precisa, né? E aí, ao descartar esse produto, nós estamos jogando no planeta, né? Poluindo o planeta, causando problemas, né? Porque vários desses produtos demoram anos para se decompor, né? Então, pessoal, a gente termina aqui. Não deixem de fazer o exercício da página 199, tá? Que fala justamente sobre a biosfera, sobre as camadas, né? Sobre a transformação que o homem causa no meio ambiente e essa questão do consumismo. Tá? Então, até a próxima, pessoal.